Olá, meus amados de Cristo Jesus, abençoados com todas as sortes de bênção. É um imenso prazer estar com vocês novamente neste momento de glória e de louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos confessar a Ele honra, glórias e louvores? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo amado, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua graça, pela vida, pela paz, pelo sustento, pela proteção, pelo livramento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem concedido a todos os seres humanos hoje e há muitos anos essa graça maravilhosa, sem merecermos nada. Porém, pelo amor que o Senhor nos tem dado, temos sido agraciados. Meu Pai, é tão bom saber que debaixo da tua graça não existe condenação, não existe, meu Pai, juízo e nem morte para aqueles que o aceitam e que vivem a fé no teu Evangelho. Senhor Jesus Cristo amado, abençoai a todos que me ouvem, que me assistem, todos os ouvintes que participam comigo. Sejam todos abençoados, Pai, com as tuas bênçãos e livres de todos os males. Nós te louvamos, te agradecemos porque muitos, Pai, nessa pandemia têm sido curados, têm sido, meu Pai, livres desse vírus. Isso é muito bom, é muito gratificante e nós te louvamos. E também, meu Pai, pedimos que o Senhor conforte, alivie, que o Senhor possa abranger o coração aflito dos que perderam familiares, amigos e parentes nessa pandemia. Que o Senhor os console, conforte o coração dos que sofreram e que estão sofrendo ainda com a perda de amigos e familiares. Pai Santo, querido e amado, eu te louvo e te glorifico e sei que debaixo da tua graça somos mais do que vencedores. Todos vocês já são abençoados pela graça do Senhor Jesus e quem crê diga amém. Olá, meus amados, muito obrigado por tudo. Obrigado pelos comentários. Eu sempre que puder estarei respondendo e também atendendo vocês, tá? Vocês são abençoados em nome do Senhor Jesus, isso não resta dúvida, porque a graça dele nos garante. E aqui estamos em mais um vídeo, né? Acompanhe comigo. Vamos falar aqui do que essa graça nos garante, através do seu Evangelho. Olha como é maravilhoso. Acompanhe comigo. Aqui em Romanos, no capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, né? Ele escreve essa carta para a igreja de Roma, falando exatamente para os irmãos. Aqui no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Meus amados, o apóstolo Paulo aqui, ele está
trazendo a memória dos irmãos, para que eles entendam que debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não temos condenação, mas somente para aqueles que não andam segundo a carne. Para aqueles que não se inclinam para a carne. Quando Paulo fala da carne, você observe bem, ele fala o seguinte, ó, ele fala que os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne aqui é quando você vive na prática da lei. Porque as obras da lei de Moisés correspondiam à carne do ser humano. Tudo era exterior. A lei de Moisés não tinha nada a ver com o espírito, porque até então o homem era somente alma vivente. Você veja que da cruz de Cristo, voltando para Adão no Éden, o homem foi feito alma vivente. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria o homem. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, retrata exatamente a vida do homem, feito alma vivente. E os animais também, quer dizer, não tinham o Espírito de Deus, que lhes dão a vida eterna. De lá então, todo ser vivente, alma vivente. Por isso que o Velho Testamento sempre fala da alma. Davi, nos seus salmos, retrata o salmo inteiro falando de alma. Por quê? Porque a alma é o sentimento, é o prazer, é o gosto, é a alegria, é a dor, é o choro e é a harmonia e a adrenalina do corpo do ser humano. Por isso que não pode ser salva. Não existe salvação para a alma. Se fosse assim, no céu, no reino dos céus com o Altíssimo, haveria grandes contritos, porque aqui na terra, todos os contritos que existem entre mortes, traição, inveja, bebedice, contendas, facções e muitos males, vêm da alma. Porque a alma do ser humano vive de emoções. Ela se alimenta de emoções. Por isso que Paulo fala aqui que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque o que é estar na carne? Estar na carne é atender os prazeres da alma, como eram os de antigamente. Quem vivia na lei de Moisés não tinha como agradar a Deus. Por quê? Porque a lei condenava. Ele fala aqui, ó, os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Mas é os que não andam segundo a carne. Se você anda segundo a carne, quer dizer, fazendo as suas vontades, os seus desejos, você não pode agradar a Deus. Os que vivem a lei de Moisés hoje não podem agradar a Deus. O que é viver a lei de Moisés? O que é estar na carne? Como diz Paulo aqui no versículo 8. Ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É viver de acordo com a lei de Moisés, o judaísmo. Você veja que a lei de Moisés não traz nada para o espírito. E é segundo a carne. São sacrifícios de animais, é o dízimo que eles davam, são os jejuns que crucificam a carne, que humilham a carne. Jejum não santifica, nem purifica e nem justifica o espírito. Estamos no reino do espírito. Se estamos no reino do espírito, o que tem a ver a carne? Espírito come alguma coisa? Espírito se alimenta de comida, de coisas materiais, de papel, de bens, de casas, de carro, de apartamentos, de empresa. Espírito tem alguma parte com algo material? Não tem. Espírito é espírito. Paulo já dizia que Deus é espírito. E convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você não louva a Deus quando você conquista carro, casa, empresas. Você não louva a Deus quando você conquista um emprego, quando você compra uma empresa. Quem disse que você louva a Deus com isso? Isso é mentira. Ninguém louva a Deus conquistando bens materiais. Você louva você mesmo. O teu carro que tu compra, a tua empresa que tu conquista, o teu bom salário, o teu bom emprego, está glorificando você mesmo. Você mesmo é que vai se beneficiar.
com isso que você está adquirindo, não é verdade? Então não glorifica a Deus, porque Deus é espírito, tudo é dele. Tudo é dele. O que glorifica a Deus é a tua conversão. É quando você sai da carne e entra para o espírito. É quando você deixa de viver suas vontades carnais na lei de Moisés para viver a graça de Cristo Jesus. Aí isso glorifica a Deus. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó, lembra? Ela dizia para ele o seguinte: olha, Senhor, nossos pais adoravam no monte. Os judeus adoram em Jerusalém. Mas Jesus falou o quê? Mulher, vai chegar a hora, e já chegou, em que nem nesse monte e nem em Jerusalém se adorarão o Pai. Mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E hoje só se adora a Deus quando vive a graça de Cristo. Quem vive na carne não pode agradar a Deus, está aqui. Viver na carne é você viver praticando as leis de Moisés. As pessoas vivem enganadas, achando que dando dízimo estão agradando a Deus. Não estão agradando a Deus coisa nenhuma. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro que você dá é para a despesa da igreja, é para ajudar o pastor a ser rico, é para ajudar o pastor a ter seus carros de luxo, seus aviões, a ter bancos, hospitais, a pagar a conta de luz, de água, que eles não trabalham. A maioria não trabalham, vivem às custas do que você dá. Por isso que eles ficam falando, eles vão sempre ficar falando que o devorador vai destruir a tua vida. Eles vão sempre falar que se você não for dizimista, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo, que você tem que ser fiel a Deus. Eles vão sempre falar isso. Por quê? Porque se eles não falarem, a barganha acaba, o lucro desaparece. E eles não terão como ter vida boa. Entendeu? Mas olha a graça do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, quer dizer, que não andam segundo a lei. Que não vivem de acordo com a lei. Você pode ver aqui, ó. Olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ver, as pessoas que não têm o Espírito de Cristo vivem segundo a carne, procurando seus prazeres. A maioria das pessoas que vão nessas instituições religiosas vão em busca de uma solução para a sua carne. É para libertar o marido do vício, da amante, é para libertar os filhos dos vícios, das drogas, da criminalidade, é para conquistar o emprego, uma empresa. É fazendo corrente de 318, é dos empresários, é de prosperidade, é fazendo corrente de tudo coisa da carne. Você veja que tudo lá trabalha com material. Não tem nada do espírito. Não se engane. As coisas do espírito não se vê e nem se toca. Você entendeu? As coisas do espírito se discernem espiritualmente, já dizia Paulo em Coríntios. Você pode ver, lá no livro de Coríntios ele fala isso, na carta que ele fez aos Coríntios, que as coisas de Deus é espiritual. Hoje, antigamente, na antiga aliança, é que eram materiais. Tinha candelabro, tinha as tábuas da lei, tinha a arca da aliança, tinha os cartiçais, tinha o véu, o altar, tinha quipá, tinha túnicas, tinha cajado de Moisés, tinha milhares de oblações carnais, objetos, coisas feitas pelo homem que se desfaz com o tempo, sombras que não servem para nada. E hoje, infelizmente, a maioria das chamadas igrejas evangélicas vivem o judaísmo, a lei de Moisés, com oblações, com coisas materiais, dizendo que são espirituais, mas não é espiritual, não tem como. Envelope, você pega envelope de papel, uma rosa ungida, o azeite comprado no supermercado, que diz que é o azeite de Israel, consagrado, é copo de água, é garrafinha de água, é peça de roupa, é blusas, é boné, é carnezinho, é livros, é altar,
É consagração disso, é batismo em água, é Santa Ceia, um copinho de suco de uva com um pedacinho de pão. Você acha que isso é espiritual? Isso não é espírito, isso é carne. Como disse Paulo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele diz aqui no 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida. Que ele diz aqui no 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, que constava de ordenanças e mandamentos que não curava, não libertava, não justificava ninguém. Era tudo transitório. Eram só aparência. Com o tempo se desfaz, é ou não é? Você veja que é tão mentirosa o que se faz as coisas hoje, que todos os anos você repete. Todos os meses você está fazendo uma campanha diferente. Você está sempre mudando, toda hora. Todo mês tem consagração. Consagração de dizimista, consagração disso, consagração daquilo, consagra lá, consagra cá. Não tem nada na graça de Cristo. Você não vê aqui nenhum apóstolo consagrando ninguém. Jesus não consagrou nenhum discípulo. Jesus não consagrou com óleo nenhum discípulo. Jesus não consagrou criança, não apresentou criança. Jesus não fez nada disso. Nem mandou fazer campanha. Mas, infelizmente, os nossos amados irmãos evangélicos, a maioria, ainda vivem nessa escravidão. Porque ele diz aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a maioria não tem o Espírito de Cristo. Tem, infelizmente, a lei de Moisés imperando. Meu amado, estamos na graça. Está aqui, Você é livre. Você é livre por essa graça maravilhosa. Não tem por que ficar se condenando. Eu vivi que nem você o tempo todo com medo. Muitos vivem com medo. Medo de perder salvação, medo de ir para o inferno, medo do diabo, medo disso e medo daquilo. Quantas vezes, meu amado, eu deixei de pagar minhas contas, deixei de dar o melhor para meus filhos porque eu tinha que cumprir com o meu voto na igreja. Você já pensou uma coisa dessa? Eu passando necessidade e estava com um envelope ou 2 envelopes na gaveta, com dinheiro dentro, para dar ao pastor. Você pode ter certeza de uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Todo o dinheiro que você dá, de campanha, de sacrifício que eles falam, não vai para Deus. Pode ter certeza. Não, mas é para a obra de Deus. A obra de Deus não é essa. Você ajudar a igreja, você ajudar a pagar aluguel, a pagar luz, a pagar conta, a pagar jornal, a pagar livro, a pagar a construção de templo, não é obra de Deus, coisa nenhuma. Você sabia disso? Não é obra de Deus. A obra de Deus, meu amado, não é igreja, não é templo. A obra de Deus não é isso que eles fazem com você aí, não. Você precisa entender isso. A obra de Deus é você crer no Senhor Jesus Cristo. É você fazer a vontade do Senhor Jesus. Essa é a obra de Deus. Jesus não deixou outro mandamento. O único mandamento que ele deixou é o que diz aqui, em João, no capítulo 15 de João, o livro histórico de Jesus de Nazaré, fala assim no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de... Você tem que amar uns aos outros. Esse é o mandamento dele. Não tem outro. A obra de Deus, meu amado, é fazer a vontade do Senhor Jesus. É você crer no Senhor Jesus. Você tem que entender isso. Você não pode viver enganado. Entendeu? Não se engane. Não se engane. Tudo que você dá dentro de uma igreja evangélica não é de Deus, não vai para Deus. Os votos que você faz, as campanhas que você faz, é tudo para o pastor. É tudo para o pastor, vai para os cofres dele, vai para os bancos.
vai para os seus luxos, suas riquezas. Pode ter certeza disso. Eu digo sem medo de errar. Todo centavo que você coloca sobre um altar, que chamam de altar, que não é altar, um palco feito por um pedreiro, não vai para Deus, não é de Deus, não é para a obra de Deus. Você quer confirmar comigo? João, livro histórico de João, capítulo 6, versículo 29, aliás, 28 e 29, veja só aqui, Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Os judeus perguntaram para Jesus, Senhor, o que é que nós podemos fazer para fazer a obra de Deus? Como é que nós fazemos a obra de Deus? Porque hoje eles dizem que a obra de Deus é você pagar jornal, é você ganhar alma. A obra de Deus é você fazer núcleo, é você sair nas ruas com panfleto, com jornal, pagando conta de aluguel, pagando luz, pagando internet. Eles dizem que a obra de Deus é você estar domingo e quarta-feira da igreja. Eles dizem que a obra de Deus é você pagar a construção do templo que está sendo novo, uma nova catedral, é você ajudar contribuindo, é você pagar um azeite, é você pagar uma santa ceia, é você pagar isso, é você pagar aquilo. Eles dizem que isso é a obra de Deus, não é. Isso aí é a ganância do ser humano, é a obra do homem. A obra de Deus, Jesus vai dizer aqui o que é. Eles perguntaram, o que faremos para executarmos as obras de Deus, Senhor? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta. Olha o que é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus, Jesus falou. Que creiais naquele que ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus. A obra de Deus é você crer no Senhor Jesus e fazer a sua vontade. Essa é a obra de Deus. Mas você dar dinheiro em altar, você pagar a conta de igreja, você pagar jornal, você pagar internet, você ganhar alma, que nele diz que ninguém ganha alma, você ganha alma para você. Ninguém ganha alma para Deus, você ganha alma para você. O que é ganhar alma? É ganhar as emoções de uma pessoa. Por isso que Salomão falou que aquele que ganha alma é sábio. Por quê? Porque ele ganhou muitas mulheres, ele ganhou muitas emoções, muito carinho, muito prazer. Teve 1000 mulheres. Era sábio ou não era? Muito sábio. E hoje o homem que tem 2, 3, 4 mulheres ele se acha o maior, o bonitão, o gostosão. É assim que o homem se acha quando tem 2 ou 3 mulheres, ou conquista muitas mulheres. Isso se chama ganhar alma. Ganhar alma não é ganhar alma para Deus, porque Deus não quer alma. A alma morre. A alma é a emoção do corpo, é o sentimento do ser humano. Morre o corpo, morre também a alma. Agora, o espírito é que é de Deus, está aqui. Por isso que Paulo fala, que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu? Então tá aqui, João, capítulo 6, versículo 28 e 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Você entendeu, meu amado? Esta é a obra de Deus. O mandamento que Jesus deixou só foi um, que nós nos amemos uns aos outros, como eu li para você. E a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que ele enviou, o Senhor Jesus Cristo. Que venhamos a viver a fé nele, no Senhor Jesus. Esta é a obra de Deus. Pare de ser enganado. Tudo que você coloca nos altares desses cães gulosos não é de Deus, não vai para Deus. Pode ter certeza. Eles podem derramar 10 litros de óleo na sua cabeça. É tudo em vão. É só para sujar seu cabelo. É só para você tomar banho com shampoo mais tarde e sair tudo. Não serve de nada. Não é espírito, é carne. Que nem Paulo fala aqui, é carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que é ser segundo a carne? É que nem fazem muitos nas igrejas. Dízimo, campanhas, unção com óleo, batismo em água, santa ceia, subir em monte, fazer jejum, vigílias e muitas outras coisas. Doutrinas criadas tudo é da carne. Tudo é coisa palpável. Então não é do espírito. O que é do espírito não se vê. O que é do espírito é espírito. E nós que estamos na graça do Senhor Jesus Cristo, vivemos segundo o espírito. Sem precisar fazer essas coisas. Meu amado, você tem que entender uma coisa. Que
na graça do nosso Senhor Jesus, não tem lei, não tem obras. Você não precisa fazer para merecer. Não tem toma lá da cá. Se você não fizer, Deus não fará por você. Mentira. Ele já fez. O que você quer mais? Ele já nos deu tudo. O que tu conquista, o que tu compra, foi Deus que te deu. É Ele quem dá permissão para você comprar tua empresa, comprar tua casa nova, teu carro. É Ele quem te dá condição. Já é dele. Já é dele. Ninguém deu a Ele primeiro para que Ele pudesse retribuir. Já falei isso outras vezes. E eu torno a ir lá no mesmo versículo fazer você lembrar. Olha só. A barganha dos cães gulosos nas igrejas evangélicas é o toma lá da cá. Você faz, Deus faz. Você não faz, Deus não faz. É assim que eles dizem. Não é isso? Se você der muito, você ganha muito. Se você der pouco, você ganha pouco, porque Paulo fala lá em 2 de Coríntios, capítulo 9. Mas ali está falando de plantação. Ele não está falando de oferta, de dinheiro no altar, não. Ele estava dando um exemplo da plantação. É claro que se você plantar muito, você vai colher muito. Se planta pouco, colhe pouco. Se planta 200 metros, vai colher só os 200 metros. Mas quem planta 1 quilômetro, vai colher 1 quilômetro. É claro que vai colher mais. Em questão de oferta, não tem nada a ver. Oferta na igreja é o seu prazer, é de livre e espontânea vontade, como ele fala. Cada um contribua de acordo com o que tem no coração. Você pode dar R$1, dê R$1, pode dar 10, dê 10. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode te condenar por isso. É o teu prazer, é o teu gosto, porque Deus ama a quem dá com alegria. Muitos que dão dízimo dentro das igrejas, dão doendo, dão chorando, dão com raiva, dão com medo, dão por pressão. A maioria dão dízimo por medo, por causa que são ameaçados, que se não der não é de Deus, que se não der tá roubando a Deus, que se não der o devorador vai destruir a geladeira, a televisão, vai queimar tudo, vai destruir. É assim, é o medo. E nesse medo você vai se rendendo, sem conhecer a verdade de Cristo. Mas Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer nada de ninguém, porque tudo é dele. Ele dá a quem ele quiser. Entendeu? Olha o que diz aqui, livro de Jó. Livro de Jó, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, ele já dizia para Jó. Jó, capítulo 1, versículo 11, acompanhe. Quem primeiro me deu? Deus perguntando a Jó. Jó, quem foi que me deu primeiro? Quem foi que me deu alguma coisa? Para que eu possa retribuí-lo, para que eu tenha que devolver. Quem foi que me deu? Quem foi que deu a Deus primeiro? Você deu alguma coisa para Deus? Para você estar cobrando de Deus? Você tem que colocar Deus na parede. Você tem que cobrar de Deus. Deus tem que te abençoar. Deus não tem que fazer nada. Ele é Deus. Se Ele te abençoar ou não te abençoar, Ele é Deus e acabou. Tanto faz Ele abençoar como não, Ele é Deus. Porque Ele é dono de tudo. Não existe essa, meu irmão. A graça de Cristo Jesus é que nos dá tudo. Sem precisarmos fazer nem pedir. E nem cobrar, porque não temos como cobrar. Porque Ele já nos deu. Como é que ele te dá alguma coisa e depois pede de volta? Não existe. Olha aqui, quem primeiro me deu para que eu possa retribuí-lo? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está na terra, que ele diz aqui, debaixo dos céus, tudo que está na terra é dele, está aqui. Você leu comigo. Tudo é de Deus. Então, meu amado, pare de ser enganado. Saia dessa enganação, venha para a graça do Senhor Jesus. Essa graça é maravilhosa, meu amado. Essa graça, olha, nos faz respirar aliviado. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não tenho medo de nada. Antes, escravo do sistema religioso, eu só vivia com medo. Eu só vivia perturbado, preocupado. Porque tinha campanha para cumprir. Porque tinha que levar tanto para o altar no mês que vem. Porque tinha que fazer isso, porque senão eu não tinha o Espírito Santo, porque senão eu não tinha salvação, porque senão eu não era de Deus. Eu tinha que levar 4 almas domingo. Se eu não levasse 4 almas, é porque eu não tinha o Espírito Santo. É porque eu não estava salvo, é porque eu não era de Deus, é porque eu era incrédulo, é porque isso, é porque aquilo, eu perdi a visão. Eu não tenho... Meu amado, é tanta da ameaça, é tanta da condenação, que o povo vive com medo de tudo.
O povo tem medo de tudo, o povo vê diabo em tudo, crente vê diabo em tudo, vê diabo na vizinha, no gato, no telhado, numa novela, vê diabo em papel, no desenho, no jogo, em tudo, por causa da religião que tem escravizado o povo. Saia dessa condenação. Hoje, na graça do Senhor Jesus, eu não vejo nada com maus olhos, eu não vejo nada de mal. Antes, você tinha maus olhos para tudo. Se você não acreditasse no que o pastor falava, é porque você tinha maus olhos. Se você não concordasse com a campanha da igreja, é porque você tinha maus olhos. É porque você era rebelde. Não era assim que eles falavam? E você não podia falar nada, você não podia questionar, você não podia reclamar, porque senão você estava tendo maus olhos, você estava tendo um coração sujo, a mente suja, e passava os versículos da Bíblia, que Jesus fala, se tu tiveres bons olhos, todo o teu corpo será luz. Mas essa mensagem não tem nada a ver com o que eles falam. Os bons olhos que Jesus fala é quando você tem a graça de Cristo, que não consegue ver maldade em lugar nenhum. Que quando você tem a graça de Cristo, os teus olhos são bons, o teu corpo é luz. Por quê? Porque você não vive debaixo de condenação. Pode falar mil coisas, podem dizer que você é do diabo, podem dizer que você não é de Deus, pode dizer que você não é dizimista, você vai pro... Pode falar o que for, fale o que quiser de mim. Fale o que quiser, eu vou para o inferno de qualquer maneira quando eu morrer. Você também vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno quando morrer. Vamos ser sepultados. E o inferno é a sepultura. Eu não tenho medo de devorador, porque devorador é um gafanhoto, está na Bíblia, lá em Joel capítulo 1. Não tem nada com o diabo, o demônio. João Batista comia gafanhoto, comia o devorador. Meu amado, abra teus olhos para essa graça. Deixa Cristo iluminar os teus pensamentos. Seja livre pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é o meu convidado para estar conosco nesta graça. Saia da condenação. Tenha paz, seja feliz, seja leve. Entendeu? Não precisa ninguém ficar te condenando, te acusando, porque você não foi para a vigília, porque você não fez o jejum, porque você não estava na reunião quarta-feira, porque tu faltou a reunião de sábado à tarde, porque isso, porque aquilo. Não precisa disso. Hoje eu não tenho medo de nada, porque a graça do meu Senhor Jesus me dá tudo. Eu creio, eu amo, eu adoro, eu glorifico. Eu não preciso de ninguém me dando ordem para mim não pecar, para mim não errar, para mim não fazer isso, porque é cheio de doutrinas. Pastores dizendo que você está em pecado, que você está para o inferno, que você está mal com Deus, que você perdeu a presença, que você... E nada disso tem a ver com a graça. A graça do meu Senhor Jesus diz o seguinte, ó, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Se você vive na lei de Moisés, você anda segundo a carne. Veja o que Paulo falou aqui. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. O que é andar na carne? Andar na carne é fazer os seus desejos, a sua vontade. Você tomar Santa Ceia e copo de suco de uva, está satisfazendo o teu espírito ou está satisfazendo a tua carne? Está satisfazendo a tua carne. Você fazer jejum, está satisfazendo o espírito ou está maltratando a tua carne? Está maltratando a tua carne. Você pegar envelope de campanha, é para o espírito se alimentar ou é para a tua carne? É para a tua carne, que você vai ficar feliz ou vai ficar triste quando cumpre ou quando não cumpre. Você ir para monte, dobrar joelho em monte, ficar de madrugada em monte, está satisfazendo o espírito? Está satisfazendo a tua carne. Participar das coisas que tem na igreja, receber unção com óleo, consagração, se batizar em água, está lavando o teu espírito, está lavando a tua carne. Tudo isso são obras da carne e não agradam mais a Deus. Na antiga aliança, foi determinado por Deus pela lei de Moisés. Porém, a antiga aliança acabou. Acabou a antiga aliança. Estamos na graça. E já dizia o apóstolo da graça, nosso amado apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 10, ele diz o seguinte, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4,
O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo foi o fim da lei. A lei acabou em Jesus. De Jesus para cá, não tem mais lei. Quem vive na lei hoje, vive segundo a carne. Não agradam a Deus. Cristo é Espírito. O Senhor Jesus hoje é o Espírito. Ele é o Espírito. E com o Espírito não tem união com carne, não tem união com coisa material. Espírito não se alimenta de santa ceia. Espírito não precisa tomar banho em piscina como o batismo. Espírito não precisa ir para monte para orar. Espírito não precisa receber consagração de óleo. Espírito não precisa viver fazendo voto nem campanha. Espírito é Espírito, porque Deus é Espírito. E em Espírito nós o adoramos e o glorificamos. Isso é viver pela fé. Seja impactado por essa graça. Seja salvo, seja livre, seja liberto por essa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me despeço, glorificando o meu Senhor e dizendo para você, vem para a graça você também. Seja livre, porque nós somos livres pelo Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. E eu digo mais uma vez, vocês já são abençoados de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, assim é, assim será. Vamos em frente. Graça e paz a todos.